Faltam 2 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. E eu quero saber de você, Alexandre Simões, como está a tabela de classificação neste momento na Série A do Campeonato Brasileiro, com os resultados dos jogos das 6h30, Simões. Pois é, Rafa, a 36ª rodada nos deixa várias certezas. Por exemplo, a briga pelo título se resume agora a Botafogo e Palmeiras, tá? O Cruzeiro saiu do G8, é o 9º colocado, mas só depende dele para voltar, porque a gente tem um Corinthians e Bahia na próxima terça-feira, tá? Dependendo do resultado desse jogo, o Cruzeiro pode voltar ao G8 até com um empate, mas para ter mais segurança, para o Cruzeiro ir à Libertadores do ano que vem, ele precisa de 2 vitórias, contra o Palmeiras, quarta no Mineirão, e o Juventude na última rodada lá no Alfredo Jaconi, tá? No caso do Botafogo e Palmeiras, a gente pode ter o campeão na próxima rodada, mas isso depende não só de o Botafogo vencer o Inter e o Palmeiras não vencer o Cruzeiro, ou o Botafogo empatar com o Inter e o Palmeiras não vencer o Cruzeiro, tá? Se o Botafogo empata com o Internacional e o Palmeiras perde para o Cruzeiro, o Botafogo também é campeão. Então existem essas 2 possibilidades: vitória do Botafogo, empate do Palmeiras com o Cruzeiro. Empate do Botafogo, derrota do Palmeiras para o Cruzeiro. O Botafogo será campeão na quarta-feira, tá? O Galo é o 13º colocado. Só do Galo para baixo existe chance matemática de rebaixamento, mas só que a situação ficou muito tranquila para quem tem 44 pontos, porque o 17º Criciúma tem 38, o 18º Bragantino 38, o Galo tem 44, são 6 pontos de diferença, faltando 6 pontos na disputa. Só que o Atlético se complica pelo número de vitórias, mas de toda forma com mais um ponto do Atlético, ou um empate, ou de Criciúma e Bragantino. Lembrando que na última rodada eles se enfrentam em Bragança, a gente tem o Bragantino e Criciúma. O Atlético está garantido na Série A. Vitória, Grêmio e Vasco se garantiram na Série A do ano que vem, nesta rodada, com seus resultados de final de semana. E a permanência do Vitória, teve até uma comemoração no gramado do Barradão, né, pela permanência do Vitória na Série A, Vitória que ficou lá na zona de rebaixamento muito tempo, faz com que a Série A do ano que vem tenha 5 equipes do Nordeste, um recorde total e absoluto no Campeonato Brasileiro da Série B, da Série A, com 20 clubes. Então a gente vai ter o Fortaleza, o Bahia e o Vitória, que não caíram, mas Sport e Ceará, que subiram. Então 2 baianos, 2 cearenses e 1 pernambucano na Série A. Pela primeira vez na história da Série A do Campeonato Brasileiro, por pontos corridos, a gente tem 5 times do Nordeste disputando a competição. Em relação ao rebaixamento, tá? A zona de rebaixamento: Criciúma, Bragantino, Cuiabá e Atlético de Goiás, que já estão rebaixados. O Criciúma e o Bragantino podem cair na próxima rodada, tá? Se Criciúma e Bragantino não vencerem na próxima rodada, lembrando que o Bragantino joga com o Atlético do Paraná, tá? Se eles não vencerem na próxima rodada, ok? E Juventude e Fluminense vencerem, eles caem. E se eles perderem, até empates de Fluminense e de Juventude pode decretar a queda dos 2. Então é uma situação bem complicada que Criciúma e Bragantino ficaram após essa rodada, depois de o Criciúma abrir 2-0 no Corinthians, permitir a virada de 4-2 ontem, e o Bragantino empatar essa partida com o Cruzeiro. E eles se enfrentam na última rodada e pode ser um confronto já também de 2 times rebaixados. Então, lembrando, se Criciúma e Bragantino não vencerem na próxima rodada, o Criciúma ele vai enfrentar o Flamengo lá no Heriberto Ulci. O Bragantino joga contra o Atlético do Paraná na Liga Arena, em Curitiba. Se eles não vencerem e o Fluminense vencer o Cuiabá no Maracanã e o Juventude vencer a sua partida, que é contra o São Paulo no Morumbis, dependendo do resultado, pode ser até um empate do Juventude. O Criciúma e o Bragantino podem se juntar, o Cuiabá e o Atlético de Goiás, e serem rebaixados na quarta-feira. Então, quarta-feira a gente pode ter os 4 rebaixados, a gente pode ter o campeão brasileiro, lembrando que os 6 times diretos da fase de grupos nós já conhecemos: Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Fortaleza e São Paulo. Os 2 que vão para a pré-Libertadores, a gente tem uma briga aí de Cruzeiro, Corinthians, Bahia e até Vitória, Grêmio e Vasco com menores chances.